Vamos lá, eu vou dar início à aula gravada. Sejam bem-vindas, meninas. Seja bem-vindo quem está assistindo a nossa última aula, onde eu vou falar sobre o nosso desafio de hoje, que foi introduzir alimentos integrais na alimentação. Alimentos integrais, o que são esses alimentos? Por que eu tenho que consumir esses alimentos? Porque eles possuem total preservação de todas as suas características, como casca, como é que é o nome? A película, que é aquela partezinha mais branquinha, que reveste a parte interna do grão. E por isso que os alimentos integrais, eles proporcionam diversos benefícios para a saúde. Um deles vai ser proporcionar o aumento da saciedade, porque esses alimentos integrais, eles demoram mais tempo para serem digeridos. Então, se esse alimento fica mais tempo no teu organismo, liberando energia aos poucos, provavelmente e consequentemente a sua fome vai diminuindo no decorrer do dia. Além disso, ele ajuda muito no trânsito intestinal. Por quê? O bolo fecal, que é formado com os alimentos integrais, tem ótimas fibras, principalmente se a gente consumir água, que vai fazer com que esse bolo fecal ele seja eliminado por inteiro, ok? Ele não vai ficar resíduos de fezes no intestino. Pessoas que têm restos de fezes no intestino, tem pessoas que conseguem acumular fezes de um mês, porque ela não é totalmente eliminada. O bolo fecal não forma direito. Elas têm dores intestinais, elas possuem gases, inflamação. Então, é muito importante, principalmente com o consumo de água. Tá? Pessoas que têm um trânsito intestinal bom, que vão ao banheiro todos os dias, conseguem evitar câncer de intestino, câncer de reto, síndrome do colo irritável, síndrome de Crohn, inflamação. É muita coisa que consegue evitar. A maioria dos homens, os homens são aqueles que têm prisão de ventre, na maioria das vezes, e nunca comentam. Por isso que é tão famoso que falarem que os homens se cuidam menos. Eles são os maiores, os homens são os maiores propensos a terem câncer de intestino pelo fato de não terem uma alimentação tão boa quanto as mulheres buscam. Hoje em dia isso ainda é uma realidade. A mulher, ela se alimenta muito melhor do que o homem, isso é comprovado cientificamente, tá? Não estou fazendo uma especulação. O alimento integral também ajuda a controlar o colesterol. Ele vai evitar que as gorduras ruins, no caso o LDL, que não é necessariamente uma gordura ruim. O LDL, ele é importantíssimo para a formação de hormônios, ok? Só que quando ele está em quantidades muito altas, ele aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Por que esse alimento integral vai ser importante? Porque ele vai ajudar a diminuir a absorção tão alta dessa gordura. Para isso, você tem que consumir esses integrais como aveia, pode ser quinoa, pães, macarrão, biscoitos, que tem em sua maioria a farinha de trigo integral ou a farinha de algum produto mais integral. No decorrer de 3 vezes ao dia. Por quê? Porque se você come só uma vez no dia, ele é provável que reduza a absorção da gordura só perto daquela refeição. E o que a gente quer? Que a gente reduza durante as refeições de todo dia. Para isso, também é preciso você
sempre se manter muito bem hidratado, com no mínimo 2 litros de água. Todo mundo já escutou essa frase, né? No mínimo 2 litros de água. Aprendam a não viver de mínimo. Todo mundo fala mínimo. Não viva de mínimo. Calcule a necessidade que o seu corpo precisa e beba a quantidade que o seu corpo precisa. Eu sei que é difícil. Quem não tem o hábito de beber água, com certeza vai achar bem chato. Tem gente que trabalha, não tem como ficar indo no banheiro o tempo inteiro. Tem gente que fica cheio com a água, ou às vezes não pode abastecer sua garrafinha. Mas é muito importante, vocês não sabem o quanto isso vai valer no final de uma vida. Chegar ao final de uma vida com suas células sempre bem hidratadas. Faz muita diferença. Além disso, os integrais, eles também, por possuírem uma quantidade de fibra bem alta, eles têm um açúcar liberado de forma contínua, de forma gradativa e lenta, ok? Isso vai ajudar com que não dê picos de insulina. Os picos de insulina ajudam, os picos de glicose, desculpa, os picos de glicose que vão subir a glicemia, né? E, consequentemente, causar os picos de insulina. Por que que causa pico de insulina? A insulina é um hormônio, vocês devem saber, que ele é responsável por tirar o açúcar do sangue. E a insulina, ela causa fome, tá? Então, o alimento integral, ele vai inibir glicemia alta e fome, como eu tinha falado, vai dar sensação de saciedade. Ele também possui muitas vitaminas do complexo B. Tem alimentos que possuem quase todos. Tem mineral e magnésio. Esses minerais e o magnésio, eles vão ser importantíssimos para diminuir a vontade de comer doce. Só que é preciso ficar bem atento a essas informações. Você não vai ter todos esses benefícios se você comer arroz integral, macarrão integral, produtos integrais, farinhas integrais, grãos integrais, uma vez na vida e outra na morte, tá? Esses alimentos, eles precisam ser consumidos todos os dias e sempre acompanhados de uma ótima, uma maravilhosa ingestão hídrica. Vocês têm que beber água e têm que comer todos os dias esses alimentos. E lembra que eu falei? Em vezes fracionadas no dia também. Vocês devem estar se perguntando aí esse segundo tema, depois de eu falar para vocês que ele ajuda na saciedade, ele regula o trânsito intestinal, ajuda a controlar colesterol, não deixa com que a glicemia do sangue fique alta. E ainda tem vitaminas e minerais que ajudam a diminuir a vontade de comer doce. Aí tem uma observação. Você deve sempre se perguntar se você não está sendo enganado pela indústria alimentícia. Tá? Diversos rótulos e embalagens vão propositalmente te induzir ao erro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. Eu já vi iogurte escrito 0 adição de gordura. Agora eu pergunto, vocês já viram adicionar gordura em iogurte? Ele já é uma gordura, uma proteína com uma gordura. Não tem por que adicionar, uma coisa meio fora de contexto. E mesmo assim, o que acontece? Eles colocam lá na embalagem bem grande para te induzir ao erro. Ele é um iogurte normal, com conservante, com adoçante, com açúcar. Ele só não tem gordura porque isso é normal dele.
Eu já vi esse absurdo nos, nos potes. Então, para você não comprar um produto integral por engano, a Anvisa, ela colocou uma lei que todo produto alimentício, tudo que for de comer, ele precisa ter no rótulo todos os ingredientes. E esses ingredientes, eles vão ser colocados de forma decrescente, do maior para o menor. Não é porque é um produto que tá marrom na embalagem, que tem aqueles pêndulozinhos de trigo integral, ou pêndulozinho de outra coisa, que mostra um monte de farinhas e frutas secas, que ele vai ser integral. Não é que ele, porque ele é composto de frutas, chia, aveia e alguma outra coisa que ele é integral. Para ele ser, ele precisa ter como componente o primeiro ingrediente, ter como o primeiro ingrediente algo integral. Entenderam? Nem sempre vai ser farinha de trigo. Pode ser farinha de linhaça, farinha de... Ai, me fugiu o nome agora. Esse produto ele tem que ser integral, ok? Então, sempre leiam. Às vezes é bem difícil de achar, você vai ter que abrir e subir o rótulozinho, assim, para poder achar. Mas leia. Principalmente pão. Vocês, quando forem no mercado, dão uma olhadinha. Vai ter pão que vai falar assim, ó. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Farinha integral. O segundo é farinha integral, então ele não é um alimento integral. Para quem está começando uma alimentação, ainda uma alimentação mais regrada, é uma boa opção. É melhor do que a da farinha branca. Só que se atentem sempre a isso, tá bom? Não deixe a indústria alimentícia enganar vocês. Se vocês quiserem comer, eu sempre digo, comer é um dos prazeres da vida. Ninguém segue dieta para o resto da vida. Ninguém aguenta seguir uma dieta restritiva para o resto da vida. Isso não é possível, a não ser que você tenha muito foco, que você tenha algum problema de saúde, que você necessite seguir aquilo para o resto da vida. Então, se você for comer um alimento que você gosta, saiba o que tem nesse alimento, saiba quais são os ingredientes, que tipo de açúcar você está comendo, que tipo de gordura. Vocês vão reparar que ao ler cada vez mais os rótulos, vocês consomem alimentos que vocês não fazem a menor ideia do que seja. Tem componentes que vocês não fazem ideia de onde, se ele é um conservante, se ele é um corante, o que ele é um antiumectante? Vocês sabem o que são essas coisas? Então, é muito importante fazer essa leitura. E é muito importante consumir esses alimentos integrais. Então, consumam, adicionem na sua alimentação. Não precisa ser todos, começa gradativamente. Começa com um pãozinho ali algumas vezes na semana. Um macarrão, quando for fazer, tenta pegar um integral. Coloca grãos, aveia, chia, linhaça. E eu sempre nas aulas eu esqueço de dar mais exemplos. Foge tudinho assim, mas tem muitos e vocês sabem quais são. Vocês são inteligentes, eu sei. E eu vou tirar algumas dúvidas agora, se vocês quiserem tirar dúvida, eu vou deixar os áudios liberados agora. Hoje eu comprei um chocolate, fui ver os ingredientes e ao invés de colocar o nome dos conservantes em si, colocaram, por exemplo, INS 332. Eu fiquei bolada. Sim, o INS 332, se eu não me engano, ele é sabor, ok? Eu vou conferir para você e coloco. Porque nem nós que somos nutricionistas conseguimos decorar o nome de tanto conservante, tanto corante, sabor que eles colocam.
Tem compostos que são tantos compostos para tantas funções diferentes. Tem compostos para evitar crescimento de bactéria, evitar mofo, evitar umidade. É muita, muita coisa. Para saber identificar, é só lendo mesmo e pesquisando na internet. Tem cada nome louco. Tem muito nome estranho. É incrível. Meninas, vocês estão com alguma dúvida? Oi? O áudio de vocês está ligado. Estou conseguindo ouvir. Podem falar, viu? Bom, então já que ninguém tem dúvida, todas entenderam tudo bem bonitinho aqui. Eu encerro essa aula, a nossa última aula. Eu vou colocar para vocês um sorteio no final, no domingo. Ainda tem muito mais desafio, tá, gente? Tem desafio sexta, sábado, domingo, vão ter avisos. Então, no final vai ser feito um sorteio, ok? E eu espero que vocês gostem, foi feito com muito carinho o sorteio e as aulas, tá bom? Gostei muito de vocês que me acompanharam até aqui, estão de parabéns e vocês sabem que esse conteúdo vai fazer diferença pro resto da vida de vocês, se vocês souberem usar, tá bom? Um beijo!